Isaías 55, assim diz a palavra do Senhor. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor pela Tua santa palavra, bendita, gloriosa, viva e eficaz, que penetra ao mais profundo do nosso coração e transforma a nossa vida. Senhor, nós te rogamos nesse momento, fala conosco por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique eficazmente semente do Evangelho em nossos corações. E possamos viver, ó Deus, para o Teu inteiro agrado, para a Tua glória. Que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Amados irmãos, assim como lemos sobre Cristo em Isaías 53 e sobre a Igreja de Cristo em Isaías 54, em Isaías 55 vamos ler muito sobre o pacto da graça feito conosco em Cristo. Esse capítulo serve como um consolo para o povo de Deus, que vivia então especialmente os cativos na Babilônia e outros, entre os dispersos de Israel.
E aqui temos um convite. Por esta razão, eu gostaria de meditar com vocês hoje no tema o maravilhoso convite do Senhor. Em primeiro lugar, o convite é para todos os que têm sede. O verso primeiro, apenas a parte A, diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Talvez você que está aqui hoje já peregrinou por muitos caminhos, muitas estradas, buscou água em muitas fontes, mas não conseguiu saciar a sua sede, não encontrou satisfação para a sua alma. Alguém certa vez disse que há no coração de todo homem um vazio, que só pode ser preenchido por Deus. O salmista no Salmo 42 diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se você tem sede de Deus, venha a Ele. Aqui eu me lembro da mulher samaritana. Ela foi buscar água em uma fonte. Jesus Cristo chega diante dela e diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 7,37, Jesus Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você tem sede, esse convite é para você. Em segundo lugar, o convite é para aqueles que não têm nada a oferecer. O texto diz: e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comer. Veja, você não tem justiça própria para oferecer, você não tem boas obras, você não tem nada a oferecer para Deus, pois você é incapaz de cumprir a lei perfeitamente. Por isso eu me achego a Deus como um mendigo de mãos vazias. Eu não tenho nada para oferecer para alcançar a salvação. Mas há uma boa notícia para você hoje. Em terceiro lugar, o convite é de graça. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. A ideia aqui é de um mercador que passava nas ruas e você ouvia de longe ele dizendo: olha a água, olha a água. E você estava sedento, mas não tinha como comprar. Quando de repente ele se aproxima e você consegue ouvir ele dizendo: é de graça. Apocalipse 21:6 diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Venha, é de graça, pois Cristo já pagou o preço na cruz por você, e aquilo que você era incapaz de fazer, o teu Redentor fez em teu lugar, e hoje você pode se achegar a Deus. Vinho e leite significa o suprimento para as nossas necessidades. Carregam a ideia de satisfação plena que o Senhor nos dá de graça, em contraste com o verso 2, em que se indaga: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Em quarto lugar, este é um convite para desapegar das coisas deste mundo. Isto é, por que você gasta os seus recursos, a sua vida, naquilo que não é de fato importante, naquilo que não é vital, naquilo que não satisfaz a alma? Isso me lembra Mateus 6:21, está escrito: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ora, onde está o teu coração? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Gastar os nossos recursos, a nossa vida, naquilo que é transitório e não satisfaz a alma, é o caminho mais rápido para destruir a nossa vida. Por isso, ouça o Senhor: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Não alimente o seu coração com as coisas deste mundo, como o que é bom. Mas o que é bom
Em quinto lugar, este é um convite para alimentar-se da palavra de Deus. Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No Salmo 1, o salmista disse: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Desfrute do deleite, do prazer, da alegria na meditação da palavra, deleite-se naquilo que alimenta a sua alma, naquilo que traz verdadeiro sentido à sua vida. E por isso o verso 3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Em sexto lugar, este é um convite para a verdadeira vida. Você quer ter vida? Venha a Jesus, ouça a voz do Senhor. É Ele quem fala contigo hoje por meio da sua palavra. Entregue a sua vida a Cristo e a sua alma viverá. Ele disse em João 14: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Romanos 9 está escrito que só se com a tua boca você confessar ao Senhor e com o coração crer nele, você será salvo. Este é o propósito da sua vinda. Em Lucas 19 está escrito que ele veio para buscar e salvar o perdido. Em João 10 ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vinde a mim, porque convosco eu farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você não vai desfrutar apenas do deleite na palavra, mas também das promessas contidas nessa palavra. Pois, em sétimo lugar, este é um convite para uma aliança. E esta não é uma aliança transitória, é uma aliança perpétua. Pois ainda que você seja infiel, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. É uma aliança perpétua, pois não depende de você, depende de Deus. É uma aliança perpétua, pois ele prometeu em Isaías 54 que os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a aliança, a minha misericórdia, não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor. É uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A aliança que o Senhor fez com a casa de Davi, que o Senhor o protegeria, que o Senhor estaria com ele, que o Senhor jamais o abandonaria, que Davi era seu servo, escolhido, eleito, separado desde a fundação do mundo para viver para a glória dele. E esta aliança abraça você também, por meio de Cristo, pois nele nós temos o sim, o amém, em todas as promessas de Deus. Em Atos 13:34, está escrito que aquele que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Pois esta aliança não se trata apenas de Davi, mas da sua descendência. O filho de Davi, o rei prometido, e todos aqueles que amam a sua vinda. É por isso que no verso 4 vai falar exatamente sobre ele. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Em oitavo lugar, este é um convite para olhar para Cristo. Isaías 43 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O servo que Deus escolheu é Cristo, o Messias, o príncipe e governador dos povos. Em Isaías 9 é uma profecia exatamente sobre ele, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre,
o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9 já predizia a sua vinda. Cristo é o verdadeiro Rei, e sobre o seu governo haverá paz sem fim, não mais lutas, não mais choro, não mais sofrimento. Ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima. E Deus está dizendo: eis que eu o dei. Se lembra João 3,16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele o deu por testemunho aos povos. O mundo viu o Rei dos céus se fazer homem, se fazer servo, ser humilhado, ser obediente até a morte e morte de cruz. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai, governando sobre todas as coisas, intercedendo por mim e por você. E é por meio dele que não apenas a nação de Israel, mas agora também os gentios são incluídos na aliança. Veja o que diz o verso 5. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Jesus Cristo veio para que gente de toda língua, raça, povo e nação conheçam a Deus, conheçam o reino dos céus, sejam atraídos pelo Espírito de Deus, por amor do Senhor e para a glória do Senhor. Você que ainda não conhece a Cristo, escute. Corra para os braços dele, corra para os braços do Senhor Jesus. Em nono lugar, no verso seguinte, há um convite para buscá-lo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é tarde, ainda há tempo de você buscar ao Senhor. Ainda há tempo de você entregar a sua vida a Ele. Ele está perto, Ele está com os braços abertos, pronto a te receber em seu reino. Os portões da graça estão abertos diante de você, e o próprio Deus está te convidando hoje por meio da sua palavra. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Busque o Senhor, não deixe para amanhã, não deixe para depois, busque-o enquanto se pode achar. O Senhor nos chama hoje. Em 10º lugar, por isso, no verso 7, ele faz um convite ao arrependimento. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Interessante, irmãos, a imagem aqui no hebraico é de alguém que deu as costas para Deus. E por isso ele diz: volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Talvez você já tenha pensado: não tem mais jeito para mim, pastor. Eu cometi muitos erros. Meu passado me acusa. O meu casamento foi desfeito, a minha vida foi destruída, eu perdi a esperança. Mas a palavra de Deus diz: filho, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Cristo já morreu pelos seus pecados. Em Isaías 53 está escrito que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa perdoar. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Ele. Em 1 João 9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Volte-se para o Senhor,
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. E nós podemos destacar aqui nesses versos 3 coisas. A primeira é que, embora os nossos pensamentos diriam que o perdão é impossível, os pensamentos de Deus não são os nossos, pois Ele ofereceu uma provisão para o pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, é que embora os nossos pensamentos diriam que as promessas de Deus tenham sido anuladas por causa do pecado, Deus manterá suas promessas a despeito de tudo. Pois ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. A terceira é que devemos nos converter de nossos caminhos e pensamentos pecaminosos, porquanto esses não são os caminhos e os pensamentos de Deus. Em 11º lugar, aqui Deus nos faz um convite para andarmos no caminho dele. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Provérbios 16 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor. Os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos dele são mais altos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Em 12º lugar, esse é um convite para confiar na sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Isso nos encoraja a pregar o Evangelho. Isaías 45 diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diz o Senhor. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Isaías 46 diz: lembrai das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Por esta razão o salmista diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Pregue a palavra. Se for da vontade de Deus, a palavra semeada vai prosperar. A semente do Evangelho vai frutificar e o coração do homem Deus irá transformar. Pregue a palavra. Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A palavra de Deus vai se cumprir. E veja a sua promessa nos versos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em 13º lugar, esse é um convite para alegria abundante
no Senhor. Meu irmão, como é que está o seu coração hoje? Será que você está triste, abatido, desanimado, angustiado? Será que o jornal da notícia difícil chegou às suas mãos? Será que os problemas da vida têm afligido a sua alma? Será que o rolo compressor das aflições tem esmagado o seu peito? A promessa do Senhor ao seu povo que estava sofrendo, cativo, angustiado era: vocês sairão com alegria, vocês serão guiados em paz, até os montes romperão em cânticos, até as árvores baterão palmas. Ora, mas qual o motivo para tanta alegria, irmãos? Pois no verso 13, no verso seguinte, está escrito: em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O que significa isso? Em Gênesis 3, depois que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, espinhos e cardos começaram a sufocar a boa vegetação. Isto é uma expressão do julgamento, da condenação do Senhor sobre o homem. Mas o verso 13 diz: em lugar. O que Deus está dizendo é que Ele vai substituir o julgamento pela bênção. Porque um dia alguém veio ao mundo e nos substituiu na cruz do Calvário. Ele bebeu do cálice da ira de Deus em nosso lugar. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, alegra-te, ó povo de Deus. Porque em lugar da condenação, este é o convite da salvação. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua bendita palavra e o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje, ouvindo a tua palavra, cultuando ao Senhor, o único que é digno de ser adorado. Nós cremos, ó Deus, na eficácia da tua palavra, do teu Santo Espírito que a aplica eficazmente em nossos corações, que transforma as nossas vidas, que abre os nossos olhos para ver, para enxergar, Senhor, a tua verdade, a tua palavra bendita, que abre o nosso coração para o entendimento, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia em Atos, para entendermos as tuas sagradas letras e vivermos para o Senhor. O convite que o Senhor nos faz hoje pela tua palavra é o arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. Converta-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Santo e eterno Deus, que o teu nome seja engrandecido, glorificado pela tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.